Oi, padre, boa noite. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Estava vendo um problema técnico e tentei agora solucionar, graças a Deus deu certo, né? É, tá ótimo. Pela nesta noite conversarmos sobre um tema tão pertinente, tão importante na nossa vida de cristãos dentro desse contexto de pandemia do novo coronavírus. Seja bem-vinda, minha querida doutora Valdilene. Sinta-se Obrigada, à padre. vontade, né? Antes eu quero apresentar os amigos e amigas que nos acompanham. Quem é a doutora Valdilene? Ela é farmacêutica, é médica, pediatra e trabalha há 20 anos como médica no PSF. Atende muita gente com doenças mentais, de modo bem particular, com problema de depressão. E, para nossa alegria, a mesma tem 3 livros escritos com temas bem pertinentes, bem nossos, né? Envolvendo a área da saúde e a área da espiritualidade, medicina e espiritualidade, saúde e oração, e também a busca de felicidade pela fé. E vai lançar o próximo livro, cujo tema será Depressão, vire essa página. A doutora Valdilene, ela faz parte do SCC, Encontro de Casais com Cristo, né? E coordenou a equipe de liturgia na paróquia São Francisco de Assis, aqui em Água, nos Bancários, Anatólia. E ela é do G5, né? Da paróquia G5 do SCC, não é isso? Da paróquia Isso. São Francisco, cujo pároco é Padre Paulo Cordeiro, meu querido amigo Padre Paulo. Doutora Valdilene, minha querida, fique à vontade para as suas considerações iniciais, ou melhor, apresentações, né? Sintam-se bem à vontade, é um bate-papo bem informal, né? E nós vamos entrar num debate muito interessante, que é a questão da saúde mental, né, da saúde física, né, a questão da fé cristã neste contexto de pandemia do novo coronavírus. Minha querida, boa noite e fique à vontade. Boa noite, padre Jaci. É com muita satisfação, né, que eu participo aqui com o senhor dessa conversa. Quero saudar aí as pessoas que entraram na live, e inclusive Lourdes Rodrigues, que é uma parente minha muito querida. E dando continuidade ao que o padre falou, né? Esse tema é realmente um tema bem pertinente. Inclusive porque nós estamos vivendo uma pandemia e a sociedade está sendo submetida a um regime de vida assim diferente, né? E de uma forma muito súbita. Então, as crianças estão sofrendo, os adolescentes. Eu tenho uma filha mesmo adolescente e que está passando por esse problema, né? Não pode ver as colegas, embora tenha a tecnologia que ajuda, né? Ela voltou, inclusive, a ter as aulas online, mas é outra dificuldade que as crianças e adolescentes estão tendo, os pais, isso tudo influencia, né? Causa muito estresse, está havendo desemprego, né? Muito grande. Os próprios donos de empresa, empresários também estão sofrendo com isso, estão tendo que demitir, né? Eu conheço, tem amigo meu mesmo que tem negócio e infelizmente teve que demitir todo mundo, porque não tinha como estar sustentando. E, enfim, a dificuldade está muito e isso interfere na saúde mental. Então, estão tendo crises de ansiedade, né, onde muitas vezes fica com taquicardia, insônia. Boa parte da população agora, inclusive eu, estamos dormindo mais tarde, e isso muda tudo. E à medida que a gente muda nossos hábitos, também vai ter consequência para a saúde física, né? Doutora,
A primeira, seria já a primeira pergunta, né? Por que a Sim. senhora, como médica, enveredou por essa dimensão da espiritualidade, né? Como médica, né, está preocupada com a saúde mental dos pacientes, né, dos amigos, das pessoas, a saúde mental, a saúde física, a saúde da alma, a saúde do espírito. Por que a senhora enveredou por essa dimensão? Bom, Trabalho científico, né, como médica, e trabalho no âmbito da espiritualidade. é. Bom, primeiramente eu tive uma formação católica assim muito forte, cristã. Sempre frequentei igreja desde pequena, sempre participei de muita coisa e meus filhos começaram também a participar. E eu sempre achei importante, né, essa questão. E como médica, eu comecei a observar que pessoas assim que tinham hipertensão, depressão, ansiedade, várias doenças, elas tinham mau controle dessas doenças frequentando igrejas, né, cultos, ou seja, tendo uma prática religiosa. Isso me chamou a atenção, já no PSF. Então, eu fiquei sabendo do mestrado aqui na UFPB, de Ciências das Religiões, eu até esqueci de dizer isso para o senhor, né, que eu fiz esse mestrado em Ciências das Religiões, e lá a minha pesquisa foi com isso, o efeito da espiritualidade sobre a hipertensão. E então eu comecei a estudar muito sobre isso e comecei a escrever os livros, né? Então eu acredito na composição do ser humano como mente, corpo e espírito. Uma coisa desregulada leva a outra, né? Foi assim que começou. Muito bem, doutora, nós sabemos que as pessoas que vivem a dimensão religiosa, parece que ela vivem melhor, né? Há uma pesquisa, né, que mostra que pessoas engajadas em práticas religiosas ou espirituais são fisicamente mais saudáveis, têm estilo de vida mais equilibrado e usa menos serviço de saúde. Quer dizer, pessoas que engajadas em práticas religiosas, elas são mais saudáveis. Isso é uma pesquisa um estudo que houve, né? Então, Uhum. pessoas mais saudáveis, né, fisicamente, né, tem estilo de vida mais equilibrado, né, e usa menos o serviço de saúde, né? E essa pesquisa, esse estudo diz que essas pessoas, né, chegam a ser como comparadas com o abandono do tabagismo, um abandono do fumo. Como é que a senhora vê essa questão da espiritualidade na cura do corpo, na cura do problema físico? Sim, isso que o senhor falou, inclusive, olha, esse livro aqui, que foi o meu primeiro, Medicina e Espiritualidade, ele traz vários desses estudos, padre. Hoje em dia, isso aí já é comprovado cientificamente. Os Estados Unidos têm muitos estudos, tem muitos estudos, principalmente lá fora. Nos Estados Unidos, mais de 90% das faculdades já incluem a disciplina de espiritualidade, de saúde e espiritualidade. Então, tem estudos mostrando que pessoas que fizeram cirurgias cardíacas de grande porte, elas saem mais rápido da UTI. Algumas nem precisam ficar em UTI, né? Tem estudos com câncer, com AIDS. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso está interligado ao sistema imunológico. E então, a prática religiosa reduz o estresse, reduz cortisol, libera outros hormônios que fazem com que a gente relaxe, que o coração bata mais devagar, que a pressão regule mais. Então, a nossa saúde espiritual, ela interfere na saúde mental. Isso tudo tem relação com as nossas defesas, certo? Com o funcionamento do nosso corpo, material, físico. E vários estudos comprovam isso. Melhora a imunidade, reduz o estresse, é muito útil no combate a doenças, transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão. A gente sabe que induz a prática religiosa regular, pessoas que são engajadas em grupos religiosos, eles
eles têm menos uso de álcool, de drogas, né? Tira mais o jovem do convívio com a criminalidade. Então, tudo isso interfere na saúde como um todo, e há estudos mostrando que as pessoas que têm uma prática religiosa de pelo menos uma vez por semana vivem cerca de 7 anos a mais do que aqueles que não têm. Esse estudo estava observando, ele é bem interessante. Aliás, a medicina hoje anda de mão dadas com a espiritualidade, né? Não só cristã, né? Porque a Isso, espiritualidade também não depende de religião. A espiritualidade, ela é inata à pessoa, né? isso. Ela é antes da religião, a espiritualidade, né? Então, a medicina hoje já anda de mão dadas, não é? Com a espiritualidade humana, né, com a religião, porque para a medicina, segundo o estudo, a religião contribui, como a senhora falou muito bem, na recuperação física do paciente. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da saúde emocional. A saúde emocional hoje, diante desse contexto de pandemia, como anda a É. saúde emocional das pessoas? Então, está bem abalado, porque não tem quem não se preocupe sem ganhar nada, né? A gente sabe que tem a população de muito baixa renda, informal, e esse pessoal está sofrendo muito. Isso está influenciando, inclusive, nos casamentos, né? Está tendo mais separações. Isso aí já foi mostrado na televisão mesmo, aumentou absurdamente o número de divórcios, que hoje em dia a gente Isso tem, sabe que pode ter impacto na saúde da pessoa? Toda essa isso problemática tem impacto na é saúde? para as crianças, para os adolescentes e para o pai, né, que está ali sem dormir de noite pensando como é que vai alimentar a família, se vai ter um emprego amanhã, mesmo que os que estão recebendo algum auxílio do governo, seguro-desemprego, a pessoa se preocupa com o futuro. E a gente está vendo que é uma situação que vai se prolongar, que a gente não tem certeza de nada, né? Então, para o senhor ter uma ideia, chegou a interferir também na minha vida pessoal. Comecei a ter insônia, a pressão descompensou. E como foi que eu melhorei? Eu digo, eu tenho que usar aquilo que eu acredito. Então, a gente passou a rezar o terço aqui toda noite. E a reza do terço, ela aumenta a confiança, né? A gente tem que exercitar e regar um pouco a fé. A gente com fé, a gente tem mais confiança e não fica tanto alimentando os pensamentos negativos, porque se a gente só vai ouvir notícias ruins na televisão, padre, aí é que vem mesmo a ansiedade, a insônia, porque você só está pensando naquelas notícias. Eu acho assim, é importante a gente se manter informado, mas não precisa estar vendo isso o tempo todo. Está havendo muita Porque paranoia. tem gente que está agora desenvolvendo até toque, transtorno obsessivo compulsivo, Eu tenho, limpando tudo viu? dentro Eu de tenho casa esse o tempo problema, todo. viu? Eu tenho esse problema, viu? É, Então, acho que é, agravou, talvez tenha agravado um pouco, não? com essa pandemia, doutor Valdilene, né? é, Mudou a nossa maneira de ser, o nosso estilo, né? Mudou a nossa rotina, mudaram os nossos hábitos, mudou o nosso modo de como trabalhar com o outro, de como estudarmos, de como nos comportarmos. Quer dizer, houve uma mudança em todos os aspectos, na convivência, na maneira de trabalhar, na maneira de sair à rua. Você sair à rua é aquele cuidado maior do mundo, é aquele seguir todo aquele protocolo, né, de higienização, né? Então, diante dessa mudança, doutora Valdilene, o que a senhora recomendaria, sobretudo para o jovem, que os jovens estão sem cinema, sem shopping, sem escola, sem namorar, sem sair, o que a senhora recomenda para o jovem, como médica e como pessoa que está por dentro dessa dinâmica da espiritualidade, que é levar a pessoa a ser mais gente, a ser feliz? Olha, padre, tem muitas coisas que se pode fazer. Eu acho assim, primeiramente é a família. Então, os pais podem envolver os filhos em atividades corriqueiras, né? Muita gente está sem a empregada no momento, eu estou sem a minha. Então, ajudar nas tarefas de casa para manter a mente ocupada, ajudar a fazer um prato na cozinha,
porque isso também estimula a criatividade, você cozinhar, botar criança e jovem para fazer alguma atividade artística, jogar cartas, né? E rezar em família. Não importa a religião, mas uma oração. O jovem pode fazer uma meditação, tem muito site aí na internet, muito profissional, inclusive, fazendo live de atividade física, né? Então, tem muito psicólogo também que está ajudando online, até gratuito, tudo isso pode ser utilizado, né? E a minha área, como eu falo muito da espiritualidade, eu, por experiência própria, digo ao senhor, aqui em casa a gente está lançando mão muito da oração. E nós temos Porque a internet, com a oração a gente suporta. nós temos Sim, a tá. internet como uma grande aliada, né? As redes Isso, sociais como grandes aliadas nessa pastagem, né? Nessa tempestade, porque não deixa de ter, entre aspas, é, uma tempestade. Doutora, esse seu livro, A Busca de Felicidade pela Fé, isso. poderia expor para nós o que Um significa, pouquinho. como chegar à felicidade, como ser feliz a partir da fé? É este livro aqui, né? Esse foi o terceiro. Eu sempre falo que foi de um momento muito difícil que eu passei com a morte da minha mãe, já com a doença dela, né, de gravidade, que foi um câncer de mama que recidivou. Então, eu tive, né, um quadro depressivo e me tratando, claro, fiquei afastada do trabalho um tempo. Então, fui fazer uma coisa que eu gosto muito, que é ler e escrever. Eu sempre falo nas minhas obras, inclusive nessa, que a gente tem que perseguir um sonho de vida. Então, quando o ser humano, ele tem algo que o motive, então pode ser a arte, pode ser a leitura, pode ser cantar, né? Tem algo assim que ele queira realizar, a gente tem vontade de viver. Então, há um jovem, uma pessoa que não tem uma perspectiva, é muito difícil. Então, tem que procurar algo que está dentro de cada um dom que você tenha, algo que você goste de fazer. Então, esse livro nasceu dessa necessidade. Então, nele eu falo da importância do silêncio, que a sociedade está muito barulhenta, está fazendo muitas pessoas adoecerem, da importância do cuidado com o que se fala, porque com a fala, com a palavra, a gente pode dar força para uma pessoa, mas também a gente pode maltratar e até uma forma de matar a pessoa, né? As agressões verbais. Aí eu falo do uso da fé no tratamento da depressão, porque eu mesma fiz uso disso. Eu não acredito que uma pessoa que não tenha fé, ela saia de uma depressão. Não acredito. Os casos que eu tenho visto, inclusive como Medicamento médica, não é já suficiente. Medicamento não é suficiente. não é, padre, porque assim, o medicamento ele é muito bom para tirar a pessoa da crise, porque chega um ponto que os neurotransmissores eles vão cair e a pessoa não vai controlar. Então ela vai ficar mesmo prostrada na cama, muitas vezes não quer se alimentar, ou então se alimenta demais. E vai interferir na saúde física também. O estresse, a gente não suporta o estresse por tempo indeterminado, né? Então o organismo termina falhando, pifando mesmo. A fé, ela nos dá força, inclusive, para lutar. O medicamento vai reestruturar a questão de neurotransmissores, vai tirar os sintomas. Mas se você só usar o remédio, sem combater a causa da depressão, o problema, vai recidivar ou então não vai ficar bom, né? Hum. Então, esse livro fala de tudo isso. Como conseguir o seu livro? Sim, eu até queria dizer que pelo site da editora Santuário pode ser comprado, agora infelizmente tem a questão do frete. Então eu tenho disponível aqui na minha casa o Saúde e Oração, Medicina e Espiritualidade e a Busca da Felicidade pela Fé. Estão todos bem Como é que está, embaladinhos como é que está a procura? O pessoal está interessado em ler seu livro, já que são Sim, temas tão as, importantes, tão interessantes. as vendas vêm crescendo, mas assim, comigo, como estava também com essa questão da pandemia, eu não estava mais podendo vender. Só que eu tô disposta a fazer entrega em domicílio, para quem quiser. Né? Esse aqui está custando R$ 15.
o Saúde e Oração está custando 25 e o Medicina e Espiritualidade 30. Sempre foi esse preço. Aqui nos bancários, a gente não cobra entrega. Agora, se for em outro bairro, aí então a gente vai ter que incluir uma taxa de R$ 5, a menos que a pessoa compre 3 unidades de qualquer um. Então, no final, quem quiser entrar em contato comigo no Instagram, no meu direct, só é deixar o contato, que aí a gente pode combinar, porque eu entrego, né? Doutora Valdilene, com essa pandemia nós sabemos que há muitos jovens que estão sofrendo, psicologicamente falando. Entra a questão da baixa autoestima, né? Porque nós sabemos que a autoestima é o oxigênio da alma. A autoestima é o oxigênio do espírito. Triste de quem não tem autoestima. Mas nós estamos vivendo uma situação praticamente atípica, suponhamos. Nós não tivemos festa junina. Isso mexe muito com o psicológico do jovem, né? Não temos aulas presenciais, mexe também muito com o psicológico do jovem. Não há encontros afetivos, não há encontros amorosos, isso entre namorados, isso mexe muito com o psicológico do jovem. Isso pode levar à depressão. Certamente. Essa situação pode levar à depressão. Até crianças, eu não estou consultando fora de casa, mas assim, tem uma pessoa ou outra que entra em contato comigo, né? Principalmente os parentes, e eu vi sim criança de 3 anos desenvolvendo um quadrozinho leve depressivo, de não querer nem estar falando com os parentes pelo telefone, jovem também que eu conheço e que teve que começar a tomar antidepressivo, porque é uma situação muito complicada que não depende da nossa vontade, né? Mas existem ferramentas. Por exemplo, eu gosto de falar sempre, inclusive no meu livro que fala de depressão, eu enumero várias coisas. Então, por exemplo, a atividade física é fundamental. Eu sei que a gente não está podendo ir para a academia, mas podemos fazer alguma atividade física em casa. E dançar, por exemplo, é excelente, né? Tanto para a memória como para liberar endorfina, serotonina, que nós precisamos para tirar um pouco essa tristeza, padre, porque Deus fez tudo perfeito. Então, se nós. Mas o problema, doutor Waldland, pelo que eu observo, é que muitos jovens estão mais sintonizados com o celular. Com o celular, com as redes sociais, não se movimentam, não fazem nada Então, dentro isso é de um casa. problema. Tudo na vida, padre, a gente tem que ter um pouco de vontade, né? Porque nem Deus, ele não tira o livre-arbítrio do ser humano. Então, assim, a gente diz tudo que é bom. Agora, se a pessoa também não se esforça, é aquela questão do primeiro passo. Então, procurar realmente coisas saudáveis. Então, assim, a alimentação é importante, não desmantelar totalmente os horários de dormir é importante, porque também passar a noite toda na internet ou jogando vai ter consequências, né, para a saúde, inclusive para desenvolver um transtorno mental, se não observar que esse jovem está sem dormir há muitos dias. Então, os pais têm que ter um controle sobre isso. E a família é fundamental, porque assim, tem famílias que já não tinham uma boa sintonia, e agora, com a pandemia, muitas vezes tem que ficar em casa. Aí vem aquela desestrutura total. E onde é que vem também a espiritualidade? Vem aí, porque a gente sabe que a religiosidade, a espiritualidade é fundamental para se manter um relacionamento, principalmente de casamento, que está muito difícil. E os jovens e as crianças se influenciam muito pela unidade do casal, pelo que o pai e a mãe faz, né? Então, estimular a leitura, tem que estimular atividades no jovem que para tirá-lo um pouco da tecnologia, um pouco do celular. Então, a gente pode fazer algo junto com ele, até assistir um filme na televisão, fazer pipoca, assistir um filme. Não tem cinema, mas vamos assistir aqui, meu filho ou minha filha, um filme aí que você queira assistir. Então,
muitas vezes a gente vê é que os adultos, está cada um na sua também, no seu celular o tempo todo, e não tem a conversa, a participação com o filho nenhuma. Não, almoçar junto, jantar junto, conversar. Antigamente, quando faltava energia, eu pelo menos sou do interior, a gente ficava conversando, meu pai, minha mãe. E como isso é bom, não é? Contar história para o filho. Uma criança pequena, você pode levar um livro e ler com ela na hora de dormir. Tudo isso, embora a gente pode pensar assim, isso não é muita coisa, não. É muita coisa. A conversa, a convivência familiar saudável, para mim, é tudo para a saúde mental, né? É o que eu observo. Até porque para tirar do sedentarismo, né? Porque a tecnologia está, parece que é prioridade na vida do jovem, né? Quando eu digo tecnologia, que é prioridade, não é no sentido de contribuir para o estudo, o diálogo, mas é de contribuir muitas vezes para o sedentarismo, porque muitos jovens estão, sinceramente, literalmente falando, ligados dia e noite ao WhatsApp, ao Instagram, ao É YouTube, verdade. ao Facebook, É, diálogo, né? O diálogo é virtual, a amizade é é. virtual, o namoro é virtual, tudo é virtual. Tem complicação, não é, doutora, na vida psíquica do jovem, né? Essa questão do virtual, né? O namoro é virtual, a amizade é virtual, tudo é virtual, mesmo antes da pandemia. E eu fico a pensar Já. como será depois da pandemia. Será que o virtual parece que vai ser a centralidade na vida da pessoa humana? Não só do jovem, porque hoje, sinceramente, tudo é virtual. A amizade é virtual, até o casamento hoje é virtual também, né? O namoro é virtual, o noivado é virtual, né? Aniversário é virtual. Hoje, uma amiga minha celebrou o aniversário de forma virtual, né? Ela sozinha, celebrando virtualmente com seus amigos e familiares. Isso pode afetar também a vida psicológica da pessoa, não é isso? É isso, porque inclusive, padre, a tecnologia, ela está nos ajudando a nos conectar, então assim, eu estou aqui falando com o senhor agora, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas se isolem muito, porque isso, como o senhor falou, já vinha de antes. No Japão, certo, eu assisti uma reportagem há um bom tempo atrás, os jovens, eles não estavam nem procurando namorar. Muitos rapazes estavam tendo namoradas virtuais, assim, não é nem entre pessoas, é com a namorada fictícia mesmo, como se fosse um robozinho. Porque aquela namorada fazia tudo o que o menino queria. Então, assim, sem contrariedades. E não existe relacionamento sem dificuldades, né? Nós, seres humanos, nós nascemos para nos relacionar. Mas a gente, para se relacionar, a gente tem que abrir mão das coisas também, a gente tem que perdoar. Inclusive, é uma das coisas que é abordada nos estudos muito frequentemente de espiritualidade e saúde, a questão do perdão, né? Não pode existir um casamento sem perdão, relacionamento de pais e filhos sem perdão. E a falta do perdão, ela gera doenças. Ela vai gerar dores de cabeça, insônia, aumento da pressão arterial, né? A gente escuta isso no consultório. Quantas vezes eu escutei pessoas que não estavam controlando a pressão, e aí eu pergunto, porque aumenta remédio, faz dieta, e, bom, se ela está fazendo tudo que eu estou mandando, e aí quando a gente pergunta, quando isso começou? Porque o que é que está afetando a senhora? Está havendo algum problema? E às vezes aquela pessoa começa a chorar, aí vai falar de um casamento que está falido e que o marido maltrata. É tanta coisa que a gente escuta. O senhor, como padre, sabe melhor do que eu, né? Que escuta num confessionário. E a questão assim da falta de perdão é uma coisa muito séria. Aí onde entra também a confissão, que é muito importante. Uma confissão ela pode ter efeito terapêutico, né? Ela pode tirar a pessoa do pensamento suicida, ela pode fazer com que a pessoa desista, por exemplo, de abandonar a família, o que vai ser um transtorno para toda aquela família. Isso tudo é motivo de doença. Tem muita criança e adolescente que adoece com depressão por conta
da separação dos pais. Isso é comum demais. Doutora Valdilene, meu celular está travando. As postagens, as mensagens não estão É, aparecendo porque meu celular está travando. A senhora poderia ler as postagens para mim? Porque eu estou tentando passar aqui, mas não consigo. Entendeu? Está travado mesmo. certo. Aqui entrou o Padre Paulo Cordeiro. Um Tudo bom, abraço ao Padre meu querido Paulo? Padre Paulo. É, nosso amigo aí, está acenando. É, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, Padre. O meu Tem celular está pessoas, literalmente travado. tem uma pessoa também dizendo que sofre de depressão e com a fé em Nossa Senhora, trabalho pastoral, né, que ela tem, falando da importância da caridade, então passou a tomar uma menor dose de medicamentos. Eu conheci uma paciente em Pedras de Fogo que ela tinha passado por um trauma muito grande, foi a perda de um filho de 10 anos, morreu afogado, o menino, e ela passou a usar medicamento controlado. Mas como é que ela saiu do remédio controlado? Com a frequência religiosa, passou a frequentar muito. Então, ela superou totalmente o problema. Tem mais postagens, doutora Valdilene? Padre, deixa eu ver aqui. Nilza da Costa, Beto Silva, Lândia Palhares, que é uma prima que está querendo ler meus livros, Virgínia, Padre Paulo dizendo que recomenda os livros, e tem assim algumas pessoas entrando, né? Doutora, a senhora fala muito de espiritualidade, revela-se como uma mulher de fé, uma mulher de caminhada de igreja. Na sua concepção, quem é Deus? Quem é Deus para a senhora? Para mim, Deus é como um pai. Inclusive ao ponto de eu, às vezes, não estar muito satisfeita com as coisas e dizer para ele que acho que ele não deveria ter permitido tal coisa, né, na minha vida. Eu tenho um relacionamento de Deus desde pequena como um pai, né, um pai amoroso. Tenho lá, às vezes, minhas crises de fé, como acho que todo mundo tem, Normal, mas normal. né, sempre me lembro da figura de Jesus Cristo, que eu acredito, né, que ele realmente existe, que ele pisou aqui na Terra, que vive, todo o Evangelho inclusive aceito pela história como verídico, os 4 Evangelhos, né, que estão na Bíblia. Então, assim, para mim Deus é um pai amoroso, que nos perdoa, mas que também às vezes deixa que a gente passe por algumas coisas para aprender, porque o pai e a mãe ele tem essa função também, não é? Para mim é isso. O Deus problema é que é tudo. Deus respeita a nossa liberdade. Isso. Deus respeita nosso livre arbítrio. E outra, Deus, ele respeita o curso normal da natureza. Nós somos seres limitados. Então, tudo que acontece conosco, doenças, morte, tudo isso faz parte da nossa limitação humana, entendeu? Então, Deus respeita o curso normal da natureza. O mal. O mal é consequência do mau uso da liberdade humana. Suponhamos, eu li um artigo em que se fala que a pandemia do novo coronavírus é consequência, né, da agressão do homem à natureza. É a natureza vingando. Nós temos aí a praga do gafanhoto. O que é isso? É consequência. A natureza, a mãe terra, está sendo agredida em todos os aspectos. Eu até recomendaria às pessoas lerem um livro excelente do teólogo Leonardo Boff, Saber Cuidar. É um livro excelente. Então, tudo que está acontecendo no mundo, né, no planeta Terra, no planeta Terra, é consequência da ação perversa ou do mau uso da liberdade humana. A fome é consequência do individualismo, do egoísmo. A violência é consequência da falta de misericórdia, de perdão, mas também é consequência da injustiça social. Aliás, a fome é uma violência. A exclusão social é violência. A marginalização social é violência, né? Então, a natureza
ela está procurando, ele está sofrendo. E nós sofremos, e nós, humanos, sofremos as consequências da devastação do meio ambiente, da agressão no meio ambiente. Doutora, Nossa Senhora, para a senhora fala muito em Nossa Senhora. Por que esse amor a Nossa Senhora? O que leva a senhora a ter esse amor a Maria, a Mãe de Deus? Eu começo por uma graça, né, que eu alcancei com Nossa Senhora, assim, de muito pequena. Uma vez foi me perguntado assim, qual é a sua lembrança mais remota? Do que é que você se lembra, assim, de mais antigo? Eu lembro da minha avó materna dizendo para eu pedir a Nossa Senhora para minha mãe ficar curada, né, que na época ela estava doente. E realmente minha mãe se curou, né? Então, eu tenho não vou dizer apego, mas assim, eu tenho essa devoção. Ao ponto de meu filho mais velho, os padrinhos dele são Nossa Senhora e São José, né? São os padrinhos de batismo mesmo. A minha irmã, a madrinha de crisma dela, é Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira lá da minha cidade. Então, tudo isso vem, essa relação com Nossa Senhora e com a fé católica vem da minha mãe. Eu herdei dela essa fé, né? E ela fortaleceu muito isso. Durante toda a minha vida, foi isso que eu aprendi com ela. Então, Muito eu tenho um bem. amor muito grande a Nossa Senhora. Doutora, eu sou de uma região chamada Vale do Piancó, no Alto Sertão Paraibano. É uma Meu marido é de lá também. pronto. Então, estamos conterrâneos. Eu sou do Vale do Piancó, né, de uma cidade chamada Igaraci. E Hum, nessa região sertaneja, chamada Vale do Piancó, há um grande índice de suicídio por parte de jovens. Adolescentes, muitos jovens já tiraram a vida. Então, há um grande índice de suicídio lá no sertão. O que está levando a esse jovem a esta ação extrema? Isto é, a tirar sua própria vida. Jovem que tem sonho pela vida, que tem projeto de vida, que tem ideais, que tem família, e se entregam a esse ato extremo. Para a senhora, o que está levando esse jovem a esse ato extremo, isto é, ao suicídio? olha, padre, Isso é uma é a realidade ainda? depressão. Fica à É a vontade. depressão. Então, assim, depressão foi chamada de o mal do século. Mas ela já é muito antiga, né? É muito antiga a depressão na humanidade. Mas ela veio se exacerbar muito no século XX, né? E está entrando pelo século XXI. A gente evoluiu muito em muitos aspectos, mas a questão espiritual foi regredindo, né? Então, quando adoece o espírito, também pode adoecer o corpo, a mente, né? A questão mental está muito ligada à questão espiritual. Mas eu não vou dizer que uma pessoa que tira a vida é por falta de fé. Uma pessoa que tem depressão não é por falta de fé, de Claro, forma alguma. Tem padres que têm depressão, claro. tem pessoas. Inclusive, doutora, há um número grande de padres, né, com problema de depressão. Isso é um homem de fé. Isso é um homem de Sim, oração. Eu já ouvi muita gente dizer assim, é falta de Deus, é falta de não, religião, é falta de fé. não é. Isso é um absurdo. Isso é um argumento É um absurdo. julgamento, é um julgamento. Eu mesma já ouvi gente dizendo assim, para mim, ai, tomar antidepressivo, você não reza não, não vai para a igreja não. Entender que depressão é uma doença, hipertensão não é uma doença, diabetes não é também. E como o senhor falou, tudo vem em consequência dos nossos hábitos, das nossas mudanças. Mudança alimentar, do estilo de vida. Antigamente as pessoas dormiam cedo, acordavam cedo, não tinha tanto produto químico na alimentação, que isso também interfere, né, no decorrer dos anos. O estresse, a cobrança, padre, a competitividade, todo mundo tem que ser o melhor. Então, tem criança que vai para a escola e adolescente e sofre bullying por vários motivos. A obesidade aumentou, a obesidade infantil, inclusive.
E aí, muitas vezes, a criança com problema de obesidade sofre bullying, é um fator que leva à depressão. Tem muitos fatores. Desajuste familiar, mas como o senhor bem disse, tem pessoas que têm a família estruturada, não tem problema financeiro e mesmo assim tem depressão. É a questão Doutora, da doença. aliás, segundo informações, o maior índice de suicídio é nos países de primeiro mundo. Hum, É nos é. países de primeiro mundo. Quer dizer, as pessoas já têm de tudo na vida, né? E Aí acontece. aí vem a questão da falta da, não é nem de espiritualidade, porque tem muita gente que tem espiritualidade, mas não tem prática religiosa. Aí é a falta da prática religiosa. A gente sabe que na Europa teve igrejas, inclusive, que foram vendidas, viraram museus, viraram hotéis. Eu tive na Europa em 2018, aí em todo lugar que a gente chegava, como era um grupo de pessoas das equipes Nossa Senhora, então a gente todo fim de semana ia para a missa, estivesse onde estivesse. Na Espanha, por exemplo, tinha pouquíssima gente na igreja, só tinha gente idosa, não tinha um jovem sequer. Então a igreja na Europa está em decadência, eu considero, certo? Eles vão, tem muito turista visitando, mas na hora de assistir uma missa, não No caso tem. aí seria o cristianismo em decadência. Mas tem outras religiões também que, assim, o europeu, ele não, ele é muito, eu acho, vejo dessa forma, muito individualista. Ele acredita muito que o ser, tem a questão que a gente sabe de pelagianismo, gnosticismo, né? Então, acredita que tudo está dentro do ser humano. É, Doutora Valdilene, no caso aí, o que a senhora recomendaria para os meus queridos conterrâneos lá do Vale do Piancó, né, os jovens, né, que estão nessa situação de depressão, de tristeza, de baixa autoestima. Muitos jovens não têm autoestima. Muitos jovens estão sofrendo com baixa autoestima. tem que ver o que gerou isso, né, padre? Então, assim, o acompanhamento psicológico é muito importante. Em alguns casos vai ter que tomar medicação. Mas o acompanhamento psicológico, porque como eu falei para o senhor, tem que ver a causa. Às vezes a Aliás, causa. eu conheço alguns jovens lá no Vale do Piancó, com 14 anos, inclusive adolescentes, com 14 anos, tomando remédio para dormir. Com 14 anos, tomando remédio para dormir. Tem que ver também porque está havendo um abuso dessas medicações, não é? Então, assim, procurar sempre a causa do problema. Então, eu também estou fazendo um curso, estou concluindo, de psicanálise. A gente vê muito isso lá na psicanálise. Às vezes, a causa do problema já vem no útero materno, né? Na primeira infância, é fundamental os 8 primeiros anos de vida. O senhor pode conhecer a pessoa e dizer assim, essa pessoa tem família, tem uma vida estruturada, mas e como foi quando ela era muito pequenininha, como era bebê? Às vezes tem algum trauma que ficou ali no subconsciente que nem ela se lembra. Então é importante a terapia, muito importante, um acompanhamento psicológico e um diagnóstico do médico, porque também, padre, existem doenças que vão interferir na saúde mental, né? Às vezes é uma questão do organismo. Agora, doutor, há muitos médicos que não entendem o lado psíquico do paciente, então como é que prescreve Passando medicamento, remédio. só remédio. É, E quem ganha com isso? O a indústria capitalista, farmacêutica. a indústria farmacêutica, né? Porque quanto mais vende remédio, mais a indústria farmacêutica fatura. É o capitalismo. O capitalismo não quer saber de vida. O capitalismo quer saber de lucro, de dinheiro. Mas tem aqui uma postagem do nosso querido Padre Paulo. Padre Paulo é psicólogo, né? Sempre presente. Eu tenho um carinho enorme pelo Padre Paulo. Ele diz o seguinte: como a senhora também é farmacêutica, sabe muito bem das alterações bioquímicas, né? E também ele diz, a espiritualidade leva ao sentido da vida, né? Isso é uma colocação bem interessante, né? A espiritualidade leva ao sentido da vida. Olha, padre, o senhor entender como é importante o sentido da vida de uma pessoa. O psiquiatra, agora está me falhando a memória, não é Jung, não. Jung, ele fala muito da espiritualidade, mas agora me fugiu a memória, nem é Freud tão pouco, que Freud não gostava de religião.
Ele ficou no campo de concentração, foi o inventor da logoterapia, né? O senhor deve saber, que agora me fugiu totalmente, eu até menciono ele nos meus livros, depois vai chegar. Então, passou um tempão no campo de concentração, ficou sabendo da morte de parentes, da mãe, do pai, da esposa, e ele diz que teve vontade de muitos presos, eles corriam para a cerca elétrica, porque sabia que ia morrer na cerca elétrica, não suportavam ficar esperando a morte todo dia e ficar sabendo notícias ruins. Quando se Padre Paulo já aproximava. colocou o nome, viu? Padre Paulo já Ah, respondeu, viu? foi? Diga Aí o aí, nome padre. do autor, viu? Que a senhora citou aí, viu? Sim, mas eu não estou vendo aqui, não. O senhor está vendo aí? Victor, Bom, Victor, sim, Victor Franklin. É isso Victor. mesmo. Então, ele diz que Obrigado, Padre Paulo. ele mesmo teve vontade de se matar, mas ele, além de ser uma pessoa que tinha fé, né? Ele era judeu, se fixava na esperança de dias melhores. Então, ele diz assim: tinha prisioneiros que, quando se aproximavam do Natal, se matavam, não suportavam ficar longe da família. Então, a gente ter também uma visão pensando na eternidade ajuda muito, né? Sim, e voltando a falar de causa de suicídio, aí eu falei para o senhor da competitividade. Então, a gente é cobrado para ser o melhor, né? Então, a gente quer que os nossos filhos sejam muito bem-sucedidos, que ganhem muito bem. Aí todo mundo quer ter o melhor carro, o celular do ano. Isso tudo, essa cobrança excessiva gera um estresse muito grande. E a gente termina esgotando O substâncias. humanismo é subestimado, né? O É, humanismo é então, subestimado. termina esgotando substâncias como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, e vai fazer com que o indivíduo tenha essa baixa autoestima que o senhor falou, é um sintoma, muitas vezes, de depressão, viu? Muitas vezes é um sintoma, nem é a causa. Se toma. Ô, É. doutora, como é que a senhora vê a atuação da Igreja Católica no Brasil hoje? Eu digo a nível de Brasil. A Igreja Católica é uma igreja que está sendo comprometida com a libertação dos pobres, dos pequenos. Como é que a senhora vê a Igreja Católica? Ela está profetizando, ela está evangelizando, ela está vivendo a dimensão missionária. Bom, padre, eu sou uma pessoa muito defensora da Igreja Católica. Não só hoje, mas assim, historicamente a igreja tem um papel muito bom. Eu vejo muito se atirar pedra na igreja, falar dos padres que são pedófilos, falar de padre que se envolve com isso, com aquilo outro, né? De escândalo no Há um Vaticano, de desvio. estereótipo, né? O pessoal estereotipa, né? O pessoal estereotipa, né? Mas Generaliza. mas a igreja, além de que a igreja somos todos nós também os leigos, tem muita coisa boa. Então, assim, tem a questão de escolas, tem a questão de instituições de caridade, freiras, hospitais, né? Aqui mesmo o Hospital Padre Zé, a não ser que tenha mudado, mas que eu saiba, era o Padre Egídio que estava à frente, e eu Ainda continua com soube direito. isso, soube por outras pessoas, inclusive, como melhorou o Hospital Padre Zé, né? Que se comprou equipamentos, que estava muito mais organizado, estava se arrecadando uma época a questão de dinheiro, eu mesma ajudei, para a construção de uma casa, ou para adquirir uma casa, para receber pessoas que estavam com familiares internados e era do interior. Então, eu vejo muita coisa boa na igreja. A pastoral da criança, quanto a pastoral da criança salvou a questão da multimistura, do soro caseiro, isso no mundo todo, né? No mundo todo. O cristianismo, ai da humanidade se não fosse o cristianismo. E a nossa igreja, ela é santa e pecadora, né? Então, tem muita obra boa, tem distribuição de sopa, né? Tem apoio psicológico. O Padre George aqui de João Pessoa, ele tem uma obra também muito boa, onde tem profissionais que eu conheço, inclusive, que já foram lá atender gratuitamente a comunidade. Agora,
Cada um acho que tem que fazer alguma coisa. O governo tem que fazer a sua parte, os governos municipais, os estaduais. A igreja, ela complementa, né? E a educação de jovens, tirar o jovem da rua de estar se envolvendo com droga. A igreja na Amazônia, a igreja santa, sinceramente, muita dificuldade, muitos dias de barco para chegar no local. Então a gente tem que ver o que se faz, não é? Veja o que Irmã Dulce fez em Salvador, não foi agora, mas é a contemporânea nossa, né, Irmã Dulce? Claro, A obra claro. de Irmã Dulce em Salvador. Então, assim, tem muita coisa que se faz, muita coisa precisaria fazer, sim, mas isso depende de cada um. Nós somos igreja. Doutora, a senhora é médica, é uma Hum. médica, é uma médica de igreja, é médica de fé cristã, católica. A senhora acha que os médicos, em geral, são pessoas de fé? São pessoas que colocam a religião, seja cristã, seja budista, seja sintoísta, seja espírita, como centro da sua vida? Ou são poucos Infelizmente, médicos não. dedicados à vida religiosa? Infelizmente, não. Mas é aquela história, a gente também não pode generalizar uma categoria por conta de um percentual. Tem muito médico católico, inclusive que eu conheço, e que ajuda, e que participa, e que frequenta igreja, mas não só frequenta. Tem médico Nós ministério temos um diácono que é médico, o doutor Zé Gomes, que é isso. médico. Aqui, isso, tem Nós sim, temos ministro da Eucaristia aqui em João que Pessoa, que são são médicos. médicos. Exatamente. Mas é bom o senhor tocar nesse assunto. Eu abordo isso em 2 livros, a questão da relação que a gente tem com o paciente, porque a espiritualidade ela favorece muito essa relação. Por quê? Um médico que é espiritualizado, que é religioso, ele tem um outro olhar sobre o Ele é mais paciente. humano, ele é mais humano, Isso, ele é mais é sensível. isso, porque inclusive ele Porque nós temos que sabe. observar, doutora, que há muitos profissionais na área da saúde, né? Há muitos profissionais na área da saúde que tratam os seus pacientes de forma desumana. Claro, É, alguns, né? isso. E só pensam em status, E no dinheiro, dinheiro. poder, status, dinheiro e poder. Isso. O outro é visto como fonte de lucro. O doente é visto como fonte de lucro. Onde tem um É, doente, eu vou lá porque eu vou ganhar dinheiro. Aliás, há muitos jovens que querem ser médicos, não visando, quando se formar, servir a isso. comunidade, mas É, entrar no mercado de trabalho e ganhar muito dinheiro. É o é. que acontece, infelizmente. O Então, que o é um lado erro. humanístico da medicina, o lado humanístico da medicina, é subestimado, é relativizado, entendeu? Olha, padre, inclusive, isso pode ser fonte de doença para essas pessoas. Por quê? O ter, ele nunca vai nos preencher. Vai chegar um momento que aquilo ali, você se acostuma com a riqueza, né? Também. Primeiro que hoje em dia a medicina não está tão fácil. Tem profissional sendo jogado no mercado aí a todo instante. Então, quem estiver pensando em ser rico, começando do zero, sendo médico, Até porque se já começa a prepare, concorrência, né? se Já prepare começa a para concorrência. trabalhar. Tem que trabalhar muito, porque a exploração chegou em todos os níveis, inclusive na medicina. A gente vê aí as consultas de policlínica, que paga pouquíssimo, né? Então, assim, os baixos salários de prefeitura, então todos estão sendo nivelados por baixo, inclusive o médico. Então, quem estiver pensando em ser médico, pensando em dinheiro, tá errado. É melhor pensar naquilo que você tem vocação, porque aí você vai fazer dinheiro, seja lá onde for. E tem outra questão, que se a pessoa só pensa no dinheiro, não vai ser um bom profissional e muitas vezes ele vai ser infeliz. Uma das coisas que favorece a saúde mental é você viver com coerência, porque você quando é feliz com o que você faz, aquilo gera saúde. Se você vai sempre com aborrecimento, não suporta, e inclusive, padre, infelizmente, não, muito médico tem depressão, muito médico toma medicação, abusa de medicamento controlado, se droga, porque está frustrado, porque está infeliz, porque tem que dar plantão a semana inteira, né?
É uma vida desgastante, muitas vezes. Doutora, hoje, com a pandemia, o que está em jogo é a vida. Isso. Hoje é deixar de lado riqueza, status, roupa, bem É, materiais. Hoje nós queremos salvar o quê? A vida. é verdade. Hoje nós queremos salvar a vida. Não é por acaso que nós estamos trancados dentro de casa. Por Isso quê? mesmo. Porque a vida acima de tudo. Agora, os capitalistas, né, estão preocupados com o lucro. Não é por acaso que É. eles querem que Que os governos, né, funcione, que abra flexibilizem. tudo. Abram, É. agora mesmo em Brasília, antes de eu vir para cá, eu estava vendo o jornal, e o governo de Brasília, do Distrito Federal, né, depois de 3 dias de decreto de calamidade pública, depois de 3 dias de decreto de calamidade pública, agora abrandou tudo, flexibilizou tudo. Uhum. Pressão de quem? Dos capitalistas. Quem está por trás disso? Os capitalistas, porque é o dinheiro acima da vida humana. Então, eu sempre digo, de forma bem cômica, há muita roupa morfando nos guarda-roupas. Há muitos calçados morfando no É. guarda-roupa. Há muito perfume que não está sendo usado, E né? comida sendo jogada fora, né, padre? Pois E é, comida. pois é. Então, hoje o que está em jogo é o quê? É a vida. Eu até digo que em tudo isso tem a mão de Deus também, porque Deus é pedagógico. Deus É, age como pedagogo. acredito nisso, eu Ele acredito. está dizendo o que com isso também? Nós temos que entender a mensagem de Deus. O É, importante é a vida, é cultivar a vida, é amá-la, é defendê-la, é protegê-la, é cuidar da vida, da minha vida e da vida do outro, né? Da vida do outro. Para a senhora, depois da pandemia, como será a nossa sociedade? Vai mudar de bom, novo? padre, é uma incógnita, né? Porque alguns vão aprender. Quem é inteligente aprende, né? Que diz que quem é sábio aprende com os próprios erros, quem é inteligente aprende com o erro do outro. A gente precisa aprender, nem que seja com o erro do outro, né? O senhor falou, inclusive, da questão de que muita coisa que está acontecendo, inclusive o vírus, é por conta do que o homem está fazendo com a natureza e com o outro homem, né? Com a nossa própria espécie. É verdade, porque essa exploração do trabalho humano, inclusive lá na China, a gente é muito satisfeito em comprar o produto chinês em todo lugar do mundo. Se a gente chegar em qualquer país, vai estar lá o produto chinês baratíssimo. Por quê? Às custas do trabalho praticamente escravo do povo lá da China. E que muitas vezes acho que se acostumou a comer o que tivesse, né? Deve ter passado muita dificuldade. Então, o pessoal que come cachorro, que come rato, que come morcego, e inclusive tem essa afirmação aí da ciência, dizendo que foi através do morcego, porque morcego não é animal para ser digerido, né? Não é animal para ser ingerido. E eles não estão numa guerra que precisa estar comendo morcego. Então, acho que se incorporou no hábito do chinês comer tudo, até barata. Eu já vi em reportagens que eles têm, alguns têm criação de barata em casa e comem aquilo ali. E então, Ainda bem que nós não estamos na hora do jantar. então, a competitividade